Boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Amém? Se vocês puderem se colocar de pé na presença do nosso Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa também, se coloque de pé. Peguem as suas Bíblias e abram no livro de João, por favor. No capítulo 4. E o versículo 13. Aqui, como acredito que vários conhecem, é uma passagem onde Jesus está falando com uma mulher samaritana. E aqui é uma resposta que ele dá para ela, que ele diz assim. Respondeu Jesus e disse-lhe: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém? Nessa palavra aqui o Senhor está falando, e da água que eu lhes dou, quando vocês provarem dessa água que eu lhes der, isso em vocês fará jorrar uma fonte de águas vivas. E nesse jorrar uma fonte de águas vivas, isso transbordará a outras pessoas, né? Então, nessa noite que nós venhamos pedir para que o Senhor mande dessa água viva até o nosso coração, para que nós sejamos cheios, para que nós venhamos transbordar e, consequentemente, através de nós, muitas outras pessoas possam também ser tocadas. Amém? Pai, nós queremos te agradecer nessa noite. Por mais um dia podemos estar aqui, Senhor Jesus, na Tua presença, adorando o Teu nome. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, por fazer chegar até nós a Tua palavra, para fazer chegar até nós essa água viva, Senhor Jesus, que por onde passa limpa e purifica e traz vida nova. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por esse privilégio. E nós te agradecemos também, Senhor Jesus, porque através da nossa vida, através dessa fonte que jorra através da nossa vida, muitas outras pessoas também são alcançadas, são tocadas, são purificadas. Que em nome de Jesus, Pai amado, essa live possa chegar a muitos lugares, a muitas casas, a muitas pessoas. E onde, Senhor Jesus, essa oração está chegando, aonde essa palavra dessa noite vai chegar, possa haver purificação, possa haver limpeza de alma, limpeza de espírito. Que em nome de Jesus pessoas sejam transformadas, pessoas sejam totalmente, Senhor Jesus, impactadas pela Tua palavra, assim como aconteceu na vida dessa mulher samaritana. Que em nome de Jesus, Pai amado, também como essa mulher, nós possamos sair, possamos falar do Teu nome, possamos alcançar muitas outras almas. Que em nome de Jesus, Pai amado, o Senhor possa, Senhor, estar alcançando hoje, nessa noite, muitas casas, muitas famílias, muitas pessoas que nesse momento estão necessitando de um milagre, de um toque seu, que o Senhor possa tocá-las, que em nome de Jesus Cristo, todos os nomes que são apresentados em orações a Ti nessa noite, neste momento, possam sentir o Teu toque, possam sentir o Seu refrigério, possam sentir, Senhor Jesus, essa água viva alcançando cada uma das suas vidas, que em nome de Jesus Cristo, nessa noite, possamos ser tocados por Ti, limpos, puros e cheios, em nome de Jesus, de vida, para a honra e a glória do Teu santo nome. Que nessa noite possamos receber mais de Ti, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. É tempo de buscarmos a Ti. É uma revolução. É uma revolução.
fogo, fogo ao meu coração. Nunca se apagará o amor. Te desejo. Vem, Santo Espírito, manda fogo, fogo ao meu coração. Nunca se apagará o amor. Oh, 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 oh. Mais do teu fogo, do teu Espírito em mim. Mais do teu fogo, do teu Espírito em mim. Aleluias. Mais e mais, Senhor. Aleluias. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim se prostra em adoração. O teu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Está cercado de toda glória, e a plenitude está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céu, e tudo que há em mim se prostra em adoração. Teu amor inunda os corações, tua paixão inflama nossa vida. Tua presença quebra tudo que não é real.
com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Santo, 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 Santo. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Vem com fogo e glória a Deus, com tua presença, com tua presença. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria que você ainda em pé fechasse os seus olhos. Nós vamos orar mais uma vez e buscar a face do Senhor. Peça para o Senhor para que Ele envie o teu Espírito Santo, para que nessa noite você venha ser despertado, que nós venhamos ser despertados, para que o nosso coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor, para que a nossa mente se desprenda de toda preocupação, se desprenda de tudo deste mundo e foque apenas na palavra do Senhor, naquilo que Ele quer falar conosco nessa noite, porque a cada dia o Senhor renova a sua palavra, e o que o Senhor falou conosco ontem, suficientemente nos sustentou ontem, mas hoje o Senhor quer nos trazer algo novo, hoje o Senhor quer trazer uma palavra de transformação para as nossas vidas, mas para isso nós precisamos estar com a nossa mente e o nosso coração voltado para o Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim que nós te pedimos e nós te agradecemos, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Louvado seja o teu santo nome. Aleluias. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Aleluia. Você pode se assentar?
Nessa noite nós iremos tratar de um assunto referente à nossa personalidade, à nossa identidade, como que nós somos conhecidos. Quando uma pessoa olha para você, te vê passar na rua, ou ela vê alguma coisa relacionada a você, como que você é conhecido pelas pessoas? Pela sua família, pelos seus amigos, pelos irmãos da igreja, diante da sociedade mesmo em si. Como que nós somos conhecidos? Né? Quando a pessoa olha para você e aponta e fala assim, ó, aquele ali é o Oriel, aquele ali é o pastor Walter, aquele ali é o fulano de tal. Essa é a sua identificação. Mas com relação à palavra do Senhor, como que você está sendo conhecido? Como que as pessoas têm olhado para você e têm te visto? Em meio a tudo isso que a gente tem vivido nesses últimos tempos. A palavra de Deus diz lá em Jeremias, como nós lemos, que o Senhor, ele já conhecia Jeremias antes mesmo dele ter nascido. Que o Senhor, ele já tinha conhecido antes mesmo dele ter se formado no ventre da sua mãe. Então, o que a palavra aqui está falando? Que da mesma forma que o Senhor conhecia a Jeremias, o Senhor conhece a mim, conhece a você, conhece a todos nós, desde lá que a gente estava se formando no ventre da nossa mãe. Ele foi a primeira pessoa que nos conheceu. Foi Ele que nos deu a vida, foi Ele que nos deu saúde, foi Ele que nos trouxe à existência. Foi através de Deus, intermédio de Deus. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e voltasse um pouquinho em Isaías, que é um livro antes, no capítulo 40. Antes mesmo de ter vindo ao mundo, o Senhor Jesus, ele já era conhecido. No capítulo 40, no versículo 3, diz o seguinte: aqui está falando de João Batista, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar no ermo vereda a nosso Deus. Antes de João Batista nascer, a palavra de Deus lá em Isaías já estava se referindo ao profeta que viria preparar o caminho daquele que viria após ele. Antes dele ter nascido, o Senhor já o conhecia, o Senhor já tinha dado um decreto na vida dele, o Senhor já tinha escrito uma história na vida de João Batista e que caberia somente a ele seguir ou não seguir, aceitar ou não aceitar a escolha de Deus, a história de Deus para a vida dele. E aí no mesmo livro de Isaías, agora no capítulo 53, agora sim nós vamos falar sobre Jesus. O capítulo 53, no versículo 7, diz o seguinte: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Senhor Jesus, antes mesmo dele ter nascido, a Bíblia fala que ele já era conhecido como o cordeiro. Como um cordeiro que foi conduzido ao matadouro, e ali ele não abriu a sua boca, ele não murmurou, ele simplesmente ali foi aceitando o seu caminho, a história que o Pai tinha designado, que o Pai tinha traçado para a vida dele. Havia necessidade desse cordeiro se manifestar. E aí eu quero te fazer uma pergunta: qual que é a dúvida que ainda resta no seu coração, que ainda resta aí no seu pensamento sobre o conhecimento que Deus tem sobre você e sobre mim? Qual que é a dúvida que ainda resta dentro de nós de às vezes pensarmos que Deus não está se atentando para nós, que Deus não está lidando, Deus não está se importando com o momento que você, que o momento que eu estou passando? Pela tribulação, pela prova, parece que Deus não me conhece, porque uma pessoa, quando ela te conhece, ela quer te ajudar. Ela vê que você está passando necessidade e ela quer estender a mão para você. E às vezes parece que as coisas não estão acontecendo e que Deus não nos conhece, porque Deus não vem nos ajudar. Só que, na verdade, Deus tem trabalhado de uma forma diferente, de uma forma a qual a gente não compreende, mas nós devemos apenas aceitar.
Assim como Jesus seguiu mudo no seu caminho, o que a gente precisa fazer é ficar mudo e aceitar a história que Deus tem para nós, aceitar ali as tribulações, as provas que vêm, que são para o nosso crescimento. Só que é difícil a gente aceitar, porque o que a gente quer, na verdade, são coisas fáceis, são coisas que a gente consiga se sobressair de uma maneira natural, de uma maneira tranquila, que somente com as minhas forças eu vou conseguir. Só que hoje o Senhor fala para você e o Senhor fala para mim que Ele te conhece desde o início, Ele tem cuidado de você, Ele tem te conduzido por onde você tem passado. O mal tem tentado contra a sua vida, tem tentado contra a minha vida, mas o Senhor tem guardado, o Senhor tem nos guiado por onde nós passamos. Agora, a vida que nós estamos vivendo hoje, a vida que você está vivendo hoje, é a vida a qual Deus preparou para você, quando lá no ventre da sua mãe o Senhor já te conhecia. A história da sua vida que está se passando hoje, a história da sua família que está se passando hoje, foi a história que Deus escreveu para você e para mim. O que eu tenho vivido hoje, o que eu tenho passado hoje, é a história de Deus ou é a história que eu mesmo quis escrever para mim? A história que você tem vivido hoje é a história que Deus preparou ou é a história que você decidiu viver? A história que você decidiu escrever com as suas próprias mãos? Porque uma coisa é certa. Deus preparou uma história para nós, uma história que o final é vitória. É bênção. Durante essa história você vai trilhar várias batalhas, você vai ter que vencer vários inimigos. E dificuldade dia após dia. Mas se nós estivermos vivendo a história de Deus, certamente o final vai ser vitorioso. Agora, se você está vendo a sua vida, a sua história fracassada, se você está vendo a sua vida aí de mal a pior, pode ser que você não esteja vivendo a história de Deus. E aí cabe uma reflexão na sua vida, cabe uma reflexão na minha vida. Aonde foi que eu pedi para Deus, Senhor, fica um pouquinho aí no canto, que daqui para frente a caneta é minha. A caneta deixa que eu vou pegar com as minhas mãos e eu vou escrever, eu vou escolher aquilo que eu quero. Porque às vezes a gente não quer seguir o caminho de Deus, a gente não quer seguir pela palavra de Deus, porque ela nos confronta, porque ela vai direto aonde a gente precisa corrigir nas nossas vidas, o pecado que a gente precisa deixar, aonde a gente precisa melhorar. E não há perfeição, porque dia após dia, certamente vai ter alguma coisa na sua vida, na minha vida, na vida de quem quer que seja, que vai precisar de um ponto de melhoria. Porque nós não somos perfeitos. Mas quando a gente aceita a história de Deus, Deus já sabe aonde vai precisar corrigir, e Ele já tem a solução. De que forma fazer? Quando chegar esse momento? Porque Ele é o maior escritor. Ele sabe o desfecho de toda a história. E quando a gente começa a escrever a nossa história, a gente não sabe que fim vai dar. A gente só está vendo o que está acontecendo hoje. A gente não sabe no que vai dar essa decisão que eu estou tomando hoje na minha vida. Eu não sei para onde que ela vai dar. Mas se a decisão for de Deus, certamente é uma decisão, um caminho de vitória na sua vida e na minha vida. Só que para isso, na semana passada, nós fomos ministrados que nós precisamos ser obedientes à palavra do Senhor. Ali foi dito sobre Elias que ele foi obediente ao que Deus pediu para que ele fizesse. E uma viúva que já não tinha mais, tinha pouco o que comer, e ela também foi obediente no que o profeta designou a ela. Mas obediência não significa feliz para sempre. Isso não é o significado de obediência. Você ser uma pessoa obediente não quer dizer que você vai ter uma história feliz para o resto das suas vidas, que você não vai ter problema.
Pelo contrário, os problemas estarão todos os dias. Mas a obediência, na verdade, é um cumprimento de um propósito. A obediência é eu fazer, muitas das vezes, aquilo que eu não quero fazer, mas que é certo de se fazer. Porque a pessoa a qual pediu, a pessoa a qual me direcionou, é uma pessoa que é o Deus Altíssimo, o Deus vivo, aquele que escreveu a sua história. E por que a gente iniciou falando sobre a forma a qual nós somos conhecidos aí fora? Porque se a gente está vivendo uma história que Deus trilhou, nós estamos sendo conhecidos como homens, mulheres, jovens, segundo o coração de Deus. Agora, se nós estamos trilhando a nossa própria história, simplesmente estamos sendo conhecidos como aquilo que a gente quer ser conhecido. Quando eu quero ser conhecido como o melhor dançarino, eu vou me dedicar a ser o melhor dançarino para as pessoas olharem para mim e falar assim, não, esse é o melhor dançarino que nós temos aqui na região. Da mesma forma, um cantor, e assim sucessivamente, tantas outras coisas. Mas é a história que eu quis trilhar, e aí eu me dediquei para ser o melhor naquilo, para eu ser reconhecido. E quando nós nos dedicamos para as coisas de Deus, na história que Deus escreveu, mesmo que as pessoas não te reconheçam, mesmo que as pessoas não se importam com a forma que você é, mas Deus está olhando e está vendo, é exatamente esse homem, é exatamente essa mulher que eu conheci desde o ventre da mãe dele, da mãe dela, e o qual o homem e mulher que eu desejei que se formasse, que se tornasse, e ele e ela estão fazendo exatamente aquilo que eu determinei para a vida deles. É um sonho de Deus de cumprir esse propósito na sua vida e na minha vida. E a gente pode aí citar tantos outros exemplos na Bíblia. Nós podemos falar de Paulo. Paulo era um homem, antes de ser convertido, ele era um homem conhecido. E conhecido de que forma? Um homem que perseguia os cristãos, Essa era a fama de Paulo, a forma que ele era conhecido. Só que aí ele passou por um processo de transformação e ele decidiu deixar a história ser escrita pelas suas próprias mãos e seguir a história a qual Deus tinha preparado para ele. E aí ele sai de uma história onde ele era conhecido como um perseguidor e passa a ser conhecido como um dos maiores apóstolos que houve na face da terra, que existiu na face da terra. Um homem sábio que escreveu vários livros na Bíblia, que hoje é tanto falado como um símbolo de superação, como um símbolo do evangelho. Um homem que foi até o fim, que fez discípulo, que abriu igrejas, que direcionou o povo, que pregava a palavra. Esse é o Paulo, o qual o Senhor conheceu, o qual estava na história que Deus tinha traçado para a vida dele. E não aquele perseguidor que ele trilhou o seu próprio caminho, que ele escolheu a sua própria história. E assim, se você for ver a vida dos discípulos de Jesus, quando Jesus escolheu os discípulos, eles eram conhecidos como pescadores, outros ali como doutores, todos eles tinham uma fama, tinham um certo reconhecimento das pessoas. Mas depois que eles conheceram a Jesus, depois que eles decidiram seguir os caminhos de Jesus, o caminho de Jesus, eles passaram a ser conhecidos como homens totalmente diferentes, revolucionários, que fizeram enquanto havia suspiro, enquanto eles respiravam, eles viviam do Evangelho, eles viviam para o Evangelho. Só que aí a Bíblia vai falar da vida de João Batista. Eu quero ler com você lá no Evangelho de João, no capítulo 1, onde nós vamos nos aprofundarmos mais como uma forma, como você é reconhecido se você decidir seguir o caminho, a história que Deus preparou para você. Então, João capítulo 1, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19, diz o seguinte: E este é o testemunho de João,
quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. E confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram então: quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batiza, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? João respondeu dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Aleluias. As pessoas chegaram ali e perguntaram para João Batista, querendo conhecer quem era aquele homem que ficava batizando as pessoas. Se porventura era Cristo. E ele fala: não, eu não sou o Cristo. Não, então você é Elias. Não, eu não sou Elias. Não, mas então você é um profeta. Não, eu não sou o profeta. Eu sou aquele lá que eu fui conhecido lá no livro de Isaías, onde foi dito que eu seria a voz daquele que clama no deserto, daquele que viria antes e prepararia o caminho. Endireitai o caminho do Senhor. Era essa forma que Deus conhecia João Batista antes mesmo dele ter nascido. Antes mesmo de seus pais terem se casado, certamente. Um homem que era marcado como sendo a voz do que clama no deserto e que endireitaria o caminho para o Senhor, para aquele que viria após ele. Ele fala muito disso, que é um que já era antes dele e que viria depois dele. E aí o desfecho, ele fala que entre vós está um que vocês não conhecem. Porque certamente se eles conhecessem aquele que estava entre eles, eles não estariam fazendo essa pergunta para João Batista, se ele era o Cristo. Porque se eles conhecessem a Jesus, eles não estariam perguntando para João Batista. Só que esse homem foi um exemplo daquele o qual seguiu a história que Deus tinha escrito para a vida dele. E como ele era conhecido? As pessoas achavam que ele era o Cristo. As pessoas compararam ele a Elias, porque ele fazia maravilhas ali no meio. E que tipo de maravilhas? Ele pregava o evangelho, ele falava para as pessoas que eles tinham que se converter. E ele era duro nas palavras até. Em algum momento ele dava uma estourada com o povo, para o povo poder se despertar, para o povo acordar, porque era momento deles se arrependerem. Era momento deles se batizarem, o batismo do arrependimento. Era isso que João Batista pregava e era isso a história que Deus tinha para ele. Só que aí, no mesmo livro de João, no capítulo 1, no versículo 29, nós vamos conhecer de uma outra pessoa que agora ele diz o seguinte: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Como Jesus foi reconhecido por João Batista? Como um cordeiro. Da mesma forma qual Deus já havia usado do profeta Isaías para mencionar a vinda de Jesus, que ele era o cordeiro que estava seguindo pelo matadouro mudo, como ovelha muda, conduzindo para a sua morte, morte de cruz, a qual eu e você, nós somos salvos e somos purificados pelo sangue de Jesus que verteu ali na cruz do Calvário. Mas por que isso aconteceu? Porque hoje nós alcançamos essa graça, porque hoje nós alcançamos essa salvação, porque hoje nós somos remidos dos nossos pecados, porque hoje nós somos purificados, porque lá atrás pessoas, elas decidiram ser exatamente conhecidas como Deus queria que elas fossem. João Batista, preparando o caminho de Jesus,
e mostrando para o povo, ó, vocês direcionaram a mim como se eu fosse o Cristo, mas aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No versículo 30, este é aquele do qual eu disse, após mim vem um homem que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia mais para que ele fosse manifestado a Israel. Vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia. Ó, João Batista falando, eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Aleluias. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aleluia. Versículo antes, ele fala que ele não conhecia aquele homem que estava chegando diante da sua visão. Ele não o conhecia, mas por aquilo que Deus escreveu na história de João Batista, que ele, no momento que ele estava cumprindo o seu propósito, ele viria a descer do céu um sinal, o sinal que era o Espírito Santo, que desceria e repousaria sobre um homem que estava ali no meio deles. E esse era um sinal que esse era o Cordeiro, aquele que seria conhecido como Cordeiro, como o Senhor. E aí João Batista olha e reconhece Jesus como sendo esse Cordeiro que tira o pecado do mundo, como sendo o Filho de Deus. Era a forma qual João Batista passou a conhecer a Jesus como Cordeiro e como Filho de Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, como que fica a minha vida, como que fica a sua vida, depois dessa palavra? Depois dessa trajetória na vida de João Batista, e quando Jesus ali passa a ser reconhecido. Como que fica a sua atitude, como que fica a minha atitude? Nós vamos querer ser reconhecidos, nós vamos querer ser conhecidos como Filho de Deus, assim como Jesus era. Nós vamos querer ser conhecidos como profetas, como homens, como mulheres que batizam, que profetizam, que pregam o evangelho, assim como João Batista foi. Como nós seremos conhecidos depois de hoje? Nós vamos permitir, se até aqui você tem escrito a sua própria história. Hoje o Senhor quer tomar o controle novamente da sua vida, quer tomar o controle novamente da sua história, para se cumprir os propósitos do Senhor sobre a sua vida. Imagine a falta que você está fazendo no reino de Deus. Imagine a falta que eu fiz no reino de Deus antes de eu estar aqui. Imagine o que eu poderia ter vivido se eu tivesse seguido a história de Deus desde quando eu nasci. Imagine como estaria a sua vida hoje se você não tivesse desviado do caminho do Senhor. Aleluias. Glória a Deus. E hoje o Senhor quer tomar o controle da nossa história novamente. Se você quiser se tornar um filho de Deus, se você quiser ser conhecido novamente como um filho de Deus, você precisa aceitar a Jesus, você precisa receber a Jesus, você precisa andar com Jesus, 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 todos os dias da sua vida, Jesus, Jesus, Jesus. Porque se nós estivermos com Jesus, certamente nós estamos dentro da história que Deus designou para nós, na história que Deus escreveu para nós. Isaías falou sobre a voz do que clamava no deserto, que era João Batista. Isaías falou sobre o Cordeiro que viria. E Deus escreveu alguma coisa para você, que eu não sei qual é, mas que você deve buscar
juntamente com ele. Porque se ele escreveu, se ele prometeu, ele que vai cumprir na sua vida. Ele que vai fazer essa história se cumprir na sua vida. Mas você precisa aceitar o Senhor. Você precisa receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. E aí causar uma transformação total. Se você quiser ser conhecido como um homem, como uma mulher de Deus, como um filho de Deus, se você quiser que um dia o qual os seus olhos aqui na terra irão se fechar e não mais se abrirá, e chegar o dia em qual a gente vai ter que prestar contas ao Senhor, se você quiser que naquele dia você seja conhecido, se você quiser ser conhecido lá no livro da vida, quando o Senhor foi passar lá, e ele vê, ó, o seu nome está aqui, ou o seu nome não está aqui. Uma coisa é certa, se você receber a Jesus, se você aceitar a Jesus Cristo, e permitir que ele traga uma transformação na sua vida, certamente vai chegar esse dia, o qual os seus olhos aqui na terra irão se fechar, e você vai estar diante do Senhor. E ali ele vai falar, você é o meu filho, você é um homem, você é uma mulher, um jovem, o qual eu trilhei uma história e você aceitou, você foi obediente, e aqui está a sua recompensa, a vida eterna. E como ficará as nossas vidas daqui em diante? Como ficará a sua vida, a minha vida? Porque o desfecho, o final da vida de João Batista, a gente sabe qual foi. O final da vida de Jesus, aqui na terra, a gente sabe qual foi. Porque mesmo depois dele ter morrido, ele ressuscitou. Se cumprindo uma história que Deus havia criado, que Deus havia escrito sobre Jesus e automaticamente se impacta na vida da humanidade. Nós sabemos onde Jesus está hoje. E o Espírito Santo de Deus hoje está no nosso meio, passeando, esperando ali uma porta, um coração ali quebrantado para ele entrar e trazer transformação. Esperando uma mente qual está dizendo, ei, Espírito Santo, se você realmente é verdadeiro, entra aqui na minha vida e traga essa transformação que o irmão está falando. Entra aqui na minha vida porque eu quero viver essa história que Deus trilhou para mim. Entra aqui na minha vida e toma conta da minha vida, porque eu já não consigo mais. A história que eu quis traçar, a história que eu quis escrever só me trouxe mal, mas hoje a palavra do Senhor chegou na minha vida, e se eu aceitar a história de Deus, as coisas de bem vão acontecer, a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida, na vida da sua família, aleluias. Mas para isso, a gente precisa aceitar a Jesus, aleluias. Porque, irmãos, o reflexo daquilo que nós fazemos hoje é a forma qual nós seremos conhecidos amanhã. Grave bem isso que eu estou dizendo. O reflexo daquilo que nós fazemos hoje é a forma qual nós seremos conhecidos amanhã. Se você hoje decidir entregar a sua vida para Jesus, é como um filho de Deus que você vai ser conhecido amanhã. E se você rejeitar a palavra do Senhor hoje, amanhã você vai ser conhecido como aqueles que crucificaram Jesus porque não aceitaram a palavra, porque não aceitaram o Evangelho. Por isso eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se colocasse de pé. Mas que você abrisse o seu coração verdadeiramente. Ah, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus um dia e eu preciso me reconciliar com o Senhor. É hoje. Eu nunca entreguei a minha vida para Jesus, eu nem sei como é que é. Mas receba essa palavra hoje. E depois nos procure que nós vamos te dar toda a orientação necessária.
Feche os seus olhos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Neste momento, Senhor Deus, eu quero orar, Senhor Deus, juntamente com esse irmão, juntamente com essa irmã. Porque, Senhor Deus, nessa noite, Senhor Deus, o Senhor nos chama a atenção, Senhor, como a forma qual nós queremos ser conhecidos. Como é a identidade que nós temos, Senhor. Quando nós precisamos nos identificar perante a sociedade, nós entregamos um documento, Senhor. Só que quando nós estivermos frente a frente com o Senhor, a marca, o documento que será necessário apresentar é a marca de Cristo, é a marca do sangue de Cristo, é essa marca que vai te livrar da condenação, é essa marca que vai te livrar do espírito da morte, é o sangue do Cordeiro. Essa é a identidade que você e que eu nós precisamos ter. Mas para isso nós temos que permitir que este Cordeiro, que foi o profeta que disse lá em Isaías, que veio à existência, nós temos que receber a esse Cordeiro. Porque a palavra do Senhor, ela até pode passar anos para se cumprir, mas ela se cumpre. Se você analisar anos se passaram desde quando Isaías profetizou que viria uma voz que clamaria no deserto e que viria trilhar o caminho, o qual viria posteriormente a Cristo, e ele se referia a João Batista. Pois bem, chegou o dia na família de João Batista, a sua mãe não poderia ter filho, mas para se cumprir a promessa do Senhor, aquela mulher foi curada e ela deu à luz a um profeta do Senhor, para se cumprir a palavra do Senhor, o propósito do Senhor na vida daquele homem, para se cumprir a forma que Deus conhecia João Batista, como uma voz que clama no deserto. O Senhor te conhece de uma forma que você ainda não viu, mas Ele quer mostrar para você do que Ele é capaz. Mas nessa noite você precisa entregar a sua vida para Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, que esse irmão, Senhor Deus, que essa irmã, Senhor Deus, que está, Senhor Deus, aceitando a Jesus, que está, Senhor Deus, se voltando para a sua palavra, Senhor, neste momento, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa abraçar ela, que o Teu Espírito Santo possa confortar ela, que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, conduzir a ela, Senhor Deus, na sala, Senhor Deus, aonde o qual somente o Senhor está ali, esperando para ter uma intimidade, Senhor. Meu Deus, que nesta noite o Senhor venha entrar com uma transformação, para que a gente deixe de ser conhecido como homens desse mundo, para que a gente deixe de ser conhecido como aquele homem, como aquela mulher que nós queremos, Senhor, como a história que nós queremos, Senhor Deus, escrever, e passamos a ser conhecidos como homens e mulheres, Senhor, a qual o Senhor conhece, da forma que o Senhor escreveu a nossa história. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos,
veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é nome de Jesus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Irmãos, a palavra nos diz lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 8, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu acredito que eu posso afirmar com certeza que, como o Oriel disse, antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. E eu tenho certeza que Ele já planejou algo para cada um de nós desde então. No livro de Jeremias, no capítulo 29, versículo 11: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ele já planejou algo para cada um de nós. Os pensamentos dele, às vezes nós não conseguimos nem imaginar, né, qual o tipo de plano para a nossa vida que Deus planejou, mas eu tenho certeza que, como o Oriel também disse, é para a vitória. Cada um de nós nasceu para sermos vencedores. E eu tenho também certeza que a vontade de Deus é que cada um de nós tenhamos essa identidade de servos de Cristo, de verdadeiros servos. Enquanto ele estava ministrando, eu estava me lembrando de alguns anos atrás. A maioria de vocês aqui, membros da igreja, talvez não conheciam a identidade da Jéssica de anos atrás. E aí eu comecei a pensar qual era a minha identidade, qual a identidade que eu tenho hoje. Eu tenho uma tatuagem aqui, muitos também não sabem, mas o significado dela é felicidade. No ano de 2012 que eu decidi fazer essa tatuagem, porque era um tempo que eu estava feliz, era um tempo que eu estava alegre. E aí eu fiz essa marca, né, para ter uma lembrança, né, do ano de 2012. Mas a Jéssica daquele ano era de uma outra identidade. Eu era conhecida de uma outra maneira. E a Jéssica de hoje, e eu acredito que no ano de 2015, essa marca aqui, ela foi substituída por uma nova marca. E a palavra Jesus foi tatuada no meu coração no ano de 2015, quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor suficiente Salvador.
Eu creio que dali em diante eu comecei a ser conhecida como uma nova pessoa. Eu tive uma nova identidade. E é isso que Jesus espera de cada um de nós. Que nós possamos reconhecer essa vontade que Ele está falando aqui. A vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável. E que são desses planos que Ele tem para as nossas vidas. Que cada um de nós possamos reconhecer isso. Aqui no versículo 12. Então me invocareis e ireis e orareis a mim e eu vos ouvirei. Se volte ao Senhor e busque a sua verdadeira identidade. E deixa que essa marca seja a sua marca verdadeira. Também não tenha identidade falsa. Nós não precisamos de cristãos falsos, não. Nós queremos verdadeiros cristãos. Nós queremos uma identidade genuína, perfeita, de servos de Cristo. Por isso que nós busquemos isso. Busquemos realmente nos voltar à face do Senhor, encontrar nossa verdadeira identidade e cumprir a vontade do Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer nessa noite pela mensagem que foi pregada. Nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela tua vontade sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo dia que o Senhor nos trouxe ao conhecimento, a nossa verdadeira identidade. E todos aqueles, Senhor Jesus, que neste momento estão querendo trocar a forma, mudar a forma, Senhor, em quem são vistos. É que essas pessoas possam, Senhor Jesus, sentir o toque das tuas mãos neste momento. Possam ser também totalmente transformadas. Possam, Senhor, se voltar a Ti. Possam orar a Ti. Possam clamar a Ti, Senhor Jesus, e sentir esse toque. Que em nome de Jesus tenhamos, Senhor Jesus, uma multidão de servos de Cristo. Que tenhamos, Senhor Jesus, em nome de Jesus, servos verdadeiros, para a honra e a glória do Teu santo nome. E nós sabemos também, Senhor Jesus, que um crente verdadeiro tem a sua vida de oração, tem a sua vida de busca intensa, tem a sua vida, Senhor Jesus, de santidade. E por isso nós também queremos orar neste momento, Senhor Jesus, cumprindo com isso que o Senhor nos pede. Nós queremos orar por pessoas que neste momento estão aflitas, pessoas que neste momento também estão precisando do seu toque. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocar neste momento a vida do Carlos e da Irene, a vida da Noêmia, a vida da Dona Olga, que infelizmente estão com suspeitas, estão com o vírus. Mas em nome de Jesus nós cremos que as tuas mãos são poderosas para tirar qualquer tipo de enfermidade. Que em nome de Jesus o Senhor os alcance neste momento. Nós queremos, Senhor, orar pela pastora Márcia. Nós queremos, Senhor Jesus, orar pelo Samuelzinho. Nós queremos, Senhor Jesus, orar pela Valdilene. Nós queremos, Senhor Jesus, orar pela Expedita. Nós queremos, Senhor Jesus, orar pela Dona Minervina também, que estão, Senhor Jesus, com enfermidades. Que o Senhor possa tocá-las neste momento. Que o Senhor possa restaurá-las neste momento. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocar a vida da Elisângela, Senhor, que está com problemas familiares. Que em nome de Jesus o Senhor possa tocar neste momento a Yasmin, Senhor Jesus, para uma conversão genuína. E que em nome de Jesus o Senhor possa alcançar a vida do Benjamin, restaurando ele completamente. E que em nome de Jesus cada uma dessas pessoas também possam testemunhar da cura, possam testemunhar da transformação, possam testemunhar, Senhor Jesus, que são novas criaturas, que são da identidade de servos de Cristo. Em nome de Jesus nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, por essa noite. Nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer pela tua infinita misericórdia. Porque mesmo que ontem nós andamos em caminhos tortos, hoje o Senhor nos traz para o verdadeiro caminho, que é Jesus. Nós queremos te agradecer e louvar o teu santo nome, o Santo de Israel, o Rei dos exércitos de Israel, o Deus dos exércitos. Que em nome de Jesus Cristo, Pai amado, o Senhor seja reconhecido em toda a terra. Que o teu nome seja adorado para a honra e a glória do teu nome, Senhor Jesus. Que o Senhor nos leve em paz. Que o Senhor possa também, Senhor Jesus, abençoar esse irmão que está nos assistindo. Que em nome de Jesus possamos ter uma semana abençoada na tua presença, Pai. E que hoje, eternamente, nós possamos dizer: se Deus é por nós, nós tudo podemos. E em Cristo Jesus, desde agora, amém. Em nome de Jesus.
A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. O teu é o reino, tua é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus.